Olá, eu sou o pastor Nilson Messias. Nessa videoaula vou estar trazendo a explicação de outro texto de difícil interpretação da Bíblia. É o texto de número 4 para a nossa explicação. Está escrito aí em Josué capítulo 10, versos 12 e 14, e o tema é O Sol Parou. O versículo base para essa pequena palestra é o seguinte: versículos básicos, bíblicos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajolom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jazer. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A pergunta que não quer se calar é a seguinte: por que a Bíblia diz que foi o sol que parou, se é a terra que gira? Esta é uma pergunta que muitas pessoas têm feito, têm se realizado, têm se questionado. Muitos ateus têm usado esta pergunta para tentar colocar dúvida no coração das pessoas que acreditam em Deus. Mas veja só você, o que eu encontrei na revista Planeta. O link está aqui, se você quiser depois dar uma olhada nesse site, é só copiar esse link aqui e estudar. Veja só o que eu encontrei: Sol e Terra, uma dança equilibrada. O que está escrito lá é o seguinte: a Terra se mantém no espaço graças a um estado de equilíbrio entre dois fenômenos: a gravitação, que atrai a Terra para o Sol, e a força centrífuga, que procura afastar nosso planeta de sua estrela, o Sol. Então, enquanto a gravitação é produzida pelo próprio massa do Sol, a força centrífuga nasce da translação da Terra ao redor do Sol. A uma velocidade de 30 km por segundo. Esse biômio Sol-Terra se comporta como uma atiradeira, na qual o nosso planeta faz o papel da pedra e o Sol o do punho ao redor do qual gira a atiradeira. As órbitas dos demais planetas do sistema solar funcionam a partir do mesmo princípio físico. Numa escala mais ampla, nosso sistema solar reage como se fosse um objeto único. Ele gira ao redor do centro de nossa galáxia a uma velocidade de 220 km por segundo. Eu quero dizer para você que a velocidade do Sol, do sistema solar, ela gira mais veloz do que um carro, vamos dizer assim, que muitos conseguem dirigir, a 220 km por segundo. Um carro mais veloz que possa aí, que está no mercado, ele vai a 230 por hora. Você pode imaginar a velocidade do sistema galáctico girando em torno de si. Então veja só, a pergunta é: quem gira é o Sol, é a Terra ou é todo o sistema solar? A resposta é: todo o sistema solar gira em torno do Sol, certo? Impulsionado pelo próprio Sol. Veja o que eu quero explicar para você. Resposta sensata. Em outras palavras, o Sol impulsiona a Terra usando o efeito centrífuga e o efeito da gravitação, o que também é defendido por muitos cientistas. Percebemos com isso que a Terra gira sob influência do efeito centrífuga gerado pela combinação entre Terra e Sol. Em outras palavras, para a Terra ter parado, o Sol teve que parar também. Eis aí o porquê que a palavra diz o seguinte: o Sol, pois, se deteve no meio do céu. O Sol foi detido. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela não está fora, em princípio algum, dos princípios científicos. Quando esse homem de Deus, isso é questão de fé,
disse: Sol detente e Lua detente, o que aconteceu? Deus ouviu o Criador de todo o universo e deteve sim a força centrífuga do Sol, a força centrífuga de todo o sistema galáctico, para que a Terra pudesse parar de girar em torno de si mesmo. E assim Josué percebeu que o Sol tinha parado no meio do céu. Essa é a resposta sensata. Então o que aconteceu? Realmente o Sol parou porque ele se movimenta, gerando um efeito centrífuga, ou seja, uma velocidade enorme em torno de si mesmo, para movimentar todo o sistema solar, para movimentar toda a nossa Via Láctea. Então, quando a Bíblia diz que o Sol parou, literalmente o Sol parou para que a Terra pudesse parar e Josué pudesse ver o Sol parado. Nunca houve um dia igual a este. E o mais engraçado é que os cientistas renomados, quando foram fazer um determinado cálculo sobre a questão dos tempos, eles perceberam que faltava realmente algumas horas na contagem dos dias. Por isso que há aí esse complemento que você pode ver para que seja completo o ano, o mês de fevereiro, de tempo em tempo, ele é aumentado um dia. Tá certo? Essa é a explicação que eu tenho. Muito obrigado e que Deus venha abençoar você sinceramente.